esse é o nosso último culto de crescimento do ano, mas também nesse formato, e louvado seja o Senhor, né? Até aqui o Senhor nos abençoou, e mais essa noite, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, amém? Abra o coração, amém, irmãos? Eu quero trazer uma mensagem de Natal, e quando a gente pensa no Natal, olha, né, nessa data do Natal, a gente vê as luzes, né, a gente vê as decorações, enfim, e também as músicas, para quem gosta de músicas de Natal, ou seja, é uma época bem, não é uma época silenciosa, né, é uma época com muito brilho, com muitas músicas, mas eu quero falar um pouco de um contraste aqui nessa noite. Eu estava meditando na palavra do Senhor nessa semana, e Deus falou algo ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês sobre o silêncio de Deus. O tema da minha mensagem hoje é do silêncio ao Natal de Deus. Irmãos, e quando a gente pensa em silêncio, a gente entende que o silêncio ele é um pouco neutro, né? O silêncio ele pode ser bom, o silêncio, dependendo do momento, do contexto, ele pode ser ruim também, verdade? Por exemplo, imagina o silêncio de uma biblioteca. Você entra na biblioteca, diante de você tem um silêncio. Aquele silêncio ali remete à concentração, né? Aquele silêncio da biblioteca ele vai comunicar geralmente isso, geralmente um ambiente de concentração, um ambiente de estudo. Por exemplo, outro exemplo, imagina também o silêncio em um lago. Quem gosta de lago ou rio, imagina aquele silêncio do amanhecer ali na beira do rio. É algo maravilhoso, né? Vai remitir como uma paz, vai comunicar como algo tranquilo. Mas do contrário também, imagina, por exemplo, o silêncio em uma sala de hospital. Quando a pessoa está esperando talvez a notícia do seu ente querido. Imagina aquela sala silenciosa. O que esse silêncio ele vai comunicar? Então o silêncio, dependendo do contexto, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ele pode comunicar algo bom ou algo ruim. Por exemplo, eu trouxe aqui uma ilustração bem básica para nós entendermos um pouco acerca disso. Por exemplo, imagina que você mandou uma mensagem para alguém. Mandou uma mensagem muito urgente, muito importante. Imagina que você esteja passando por alguma necessidade, você conhece alguém que pode te ajudar e você manda mensagem para essa pessoa. Passa um dia, a pessoa não responde, passa 2, a pessoa não responde, passa 3, a pessoa não responde. Você é agoniado, precisando da ajuda da pessoa, mas passa vários dias, uma semana, um mês, a pessoa não responde. Diante de você, diante do seu telefone, só silêncio. Você começa a se assustar, não é? Diante do silêncio da pessoa, ainda mais diante de uma necessidade que você tem e que você sabe que aquela pessoa talvez seria a única que poderia te ajudar. Então o silêncio, nesse caso, ele comunica um desespero, verdade? O silêncio, na verdade, ele gera algo, nesse sentido ele gera algo no nosso coração. Por exemplo, um sentimento de que essa pessoa se esqueceu de mim, e agora o que eu vou fazer? Então, o silêncio, ele dependendo do contexto, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Trazendo para nós agora, muitas vezes nós passamos por momentos, irmãos, difíceis em nossa caminhada com Deus. Muitas vezes a gente ora, busca, clama ao Senhor e parece que a oração não passa. Você já orou assim? Já teve essa experiência? De você orar, mas parece que a oração não vai, bate no teto e volta. Parece que Deus está calado. Já teve essa experiência de parece que você está ali clamando ao Senhor, suando diante da presença do Senhor devido a um tempo de prova, de deserto, ou um tempo ruim. Só que parece que a oração não é nem ouvida. Parece que Deus está calado. Eu creio que todos nós já passamos por esses momentos. Momentos de silêncio. Momentos em que Deus não nos fala nada. Momentos em que a nossa mente, o nosso coração fica seco da voz de Deus, momento que os nossos ouvidos não conseguem escutar a voz do Senhor, porque para nós parece que Ele está em silêncio, parece que Ele está calado. Irmãos, e hoje, como uma mensagem de Natal, eu quero compartilhar com vocês uma resposta estrondosa de Deus, acerca de um momento muito difícil, à luz da Bíblia. Eu quero convidar você a abrir comigo lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso número 36.
nós vamos juntos ler a palavra do Senhor. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Eu falei 36, porém é 26. Eu queria que todos os irmãos abrissem comigo a Bíblia de vocês, seja a Bíblia física ou seja no celular, mas eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Quero compartilhar algo com vocês acerca do silêncio de Deus. Amém? Lucas capítulo 1, verso 26. Todos abriram? Glória a Deus. Se eu não falar nada, vira um silêncio aqui, né? E eu não sei se esse silêncio é bom ou ruim, mas é disso que a gente está falando. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. Vamos ler até o 35. A palavra do Senhor diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará por nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Se eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Porque isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai santo e Pai querido, nós rendemos louvores a Ti, Senhor, adorações a Ti, Pai. Deus, nós tivemos a oportunidade de Te adorar com canções, ó Pai, de entregar louvores, ó Pai, ao Senhor. Nós tivemos a oportunidade de nos comunicar com o Senhor, de abrir o nosso coração em adoração a Ti, Senhor, nessa noite. Ó Deus, e nesse momento, ó Deus, a minha oração, Pai, é para que esse momento seja um momento marcado, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, nós queremos que o Senhor rompa o silêncio desse lugar, ó Pai. Que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito, ó Pai. E que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. A Tua palavra está aqui diante de nós. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. E por isso, Pai, nessa noite eu peço ao Senhor, fale aos nossos corações, ó Deus, como sempre eu peço a Ti, Senhor, que o nosso coração, Pai, seja como uma terra fértil, ó Pai, para que a semente, Senhor, da Tua palavra possa frutificar, nascer e frutificar, Senhor, trazendo assim transformação de vida, Pai. Eu peço ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, fale aos nossos corações, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria só dar um breve contexto aqui. Prometo que vou ser rápido, é só uma reflexão. Amém? Irmãos, a época em que José, Maria vivia, essa época aqui, ela era marcada por um momento muito difícil na história do povo de Deus. Amém? Se nós recordarmos lá em Isaías, capítulo 9, nós vamos ver uma promessa. No capítulo 9, os versos 1 e 2, antes da promessa do Messias, antes da promessa daquele que nasceria, do bebê, do Deus, do Jesus que nasceria, o verso 1 e o verso 2 vai dizer que em um determinado momento a terra estava aflita. E aqui eu estou só citando a parte A e a parte B de cada versículo para a gente não tomar muito tempo. E a parte B do versículo 2 de Isaías 9 vai dizer que o povo iria andar
em grandes trevas. E se nós agora voltarmos para esse contexto aqui de Lucas, o contexto em que esse texto que nós lemos aqui, esse capítulo que nós lemos foi escrito, nós vamos ver que de fato, aquela época, o povo de Deus, os judeus, o povo santo, escolhido por Deus, vivia uma época ruim. Era uma época realmente de imensas trevas. O povo, na verdade, irmãos, eles viviam em uma exaustão terrível. Porque o que acontece é que naquela época, aquele povo, eles viviam subjugados pelo governo de Roma. Então, aquele povo, irmãos, eles sentiam diariamente o peso do Império Romano. Então, aquela época, de fato, era uma época difícil. Em um contexto geral, nós vamos ver que, de fato, Roma era opressora. Nós vamos ver que, de fato, Roma, embora pregasse uma pax romana, ou seja, uma falsa paz, ou se apresentava como aquele império que levaria a paz, nós vamos ver que essa paz ela tinha um preço, e o preço era o preço da espada. Era mais ou menos assim: eu quero suas terras, se você não aceitar fazer negócio comigo, eu vou tomá-la na espada. Porque de fato Roma naquela época era um império muito forte, era uma potência militar. Então Roma, ela por meio dessa falsa paz, ela oprimia aquele povo. Então aquele povo, não só os judeus, mas outros povos também de outras nações, eram subjugados por Roma. E não só isso, mas também os altos impostos financeiros que era posto na população, ou seja, impostos abusivos. E não bastasse isso, naquela época o imperador de Roma era César Augusto. E naquela época o imperador ele instaurou o culto a César, ou seja, acima disso tudo, o povo, homens, mulheres, sejam judeus ou não, teriam que adorar, prestarem culto a César. Mas não só isso, localmente aqui onde a gente leu no texto, que é a Galileia, que é Nazaré, localmente também era governada por um rei tirano, por um rei mau, que era o rei Herodes. E quem conhece, irmãos, a história de Herodes, aqui eu não vou me aprofundar nela, porque senão a gente tomaria muito tempo, mas como um resumo, quem conhece a história de Herodes, esse Herodes aqui, você vai lembrar, ou você vai saber que esse homem era muito mau. Na verdade, esse homem era um homem muito desconfiado. Com medo de ele ser traído pela esposa, ele matou sua esposa. Com medo dele ser traído pelos filhos e, consequentemente, os filhos tomarem um poder, o reinado dele, ele matou os filhos. Então, esse era o homem que governava a Galileia. Era um homem mau. E esse era um homem que oprimia os judeus, embora ele fosse chamado de o rei dos judeus. E por que ele era tão querido naquela época? E um detalhe é que ele não era judeu. Mas ele era querido por quê? Porque ele fez uma reforma no templo. O templo de Herodes, que foi reformado por ele, naquela época foi conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Ele pegou um templo que era mais ou menos ali e fez uma reforma e ele tomou para si essa glória. Então, muitos judeus naquela época amavam ele porque ele tinha feito isso. Porém, era um homem mau. Mas não só a questão geral do governo, por exemplo, de Roma, e não local também, somente, que era Herodes. Se nós agora formos para a parte espiritual, nós vamos ver que de fato, irmãos, naquela época os judeus, eles rigorosamente, eles prestavam seus cultos, seus sacrifícios no templo. Naquela época, de fato, a religião ou as práticas religiosas, elas estavam a todo vapor. Eles não pararam, eles sacrificavam os seus animais, cultuavam a Deus. Mas existe algo que é importante, existe algo aqui que a gente precisa entender e tem a ver com o meu tema e com aquilo que nós começamos a falar sobre o silêncio. Havia algo aqui que é importante a gente falar. Essa época aqui marcava mais de 400 anos do silêncio de Deus. Embora o povo de Israel, embora os judeus naquela época prestassem culto no templo com sacrifício, não existe nenhum relato bíblico e nenhum relato histórico verídico de que Deus falou naquela época através, por exemplo, como Deus falava antes,
através de um anjo que aparecia, ou o próprio Deus, através de uma teofania, ou de Deus ter levantado profetas, como Deus falava antes. Aquela época era uma época de silêncio de Deus. Se nós agora voltarmos um pouco e as páginas da Bíblia, nós vamos ver Malaquias. Malaquias capítulo 4 vai marcar a última profecia de Deus, através de um profeta que ele levantou, que era justamente a profecia a respeito de João Batista. Então, de Malaquias até o livro de Mateus ou Lucas, ou essa época aqui de Mateus ou Lucas, nós vamos ler Mateus também, mas essa época de Lucas, nós vamos ver que existia um silêncio de Deus. Deus não havia levantado profetas, Deus não havia falado com anjos, ou seja, o povo naquela época continuava com as suas vidas, com as suas rotinas, no templo, fazendo sacrifícios, adorando a Deus, mas Deus, para eles, estava em silêncio. De fato, foi uma época difícil. Foi uma época em que não teve na história, existem alguns relatos extras bíblicos, mas não temos comprovações, mas de fato era uma época que marcou por esse silêncio de Deus. Por mais de 400 anos Deus não falou ao povo. Por mais de 400 anos o povo esperava o cumprimento das promessas de Deus. Se nós formos para Gênesis, nós vamos ver Deus lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, fazendo a primeira promessa, e para muitos estudiosos, como o proto-evangelho, o homem e a mulher pecam no capítulo 3, no verso 15, Deus ele promete ao homem e à mulher que de uma mulher nasceria a semente. E que esse que nasceria, essa semente que nasceria da mulher, ela pisaria na cabeça da serpente, com isso venceria a morte. Ou seja, a primeira promessa de Jesus lá em Gênesis. E se nós formos em toda a Bíblia, nós vamos ver Deus falando através de reis, fazendo promessas, pactos, mas com os pais da fé, por exemplo, Isaac, Jacó, Abraão. Deus fez promessas a Abraão sobre aquele que dele seria o rei de toda a nação. Deus fez pacto com Davi. Deus falou acerca da promessa do Messias através dos profetas. Ao longo de todo o Velho Testamento, Deus ele fala acerca da vinda do Messias. E aí, terminando em Malaquias, nós vamos ver essa promessa daquele que viria, que seria o profeta, que prepararia o caminho, que seria João Batista, que prepararia o caminho para Deus. Depois disso, nós não temos nenhum relato sobre Deus ter falado diretamente com o povo. Existia já o que seria a Bíblia, entre aspas, mas a lei dos judeus, ou seja, a lei. Mas naquele momento não havia nenhum homem, nenhum profeta levantado por Deus para falar ao povo. E o povo aguardando a promessa. E sendo oprimido por Roma e por outros impérios antes de Roma. Então naquele momento, irmãos, a vida do povo continuava normal. Mas existia o silêncio de Deus. E o povo era marcado por essa exaustão. De servir e não ouvir a voz de Deus. E não ver o cumprimento das promessas. Talvez esse seja nós. Talvez a nossa vida seja marcada por isso, pelo silêncio de Deus. Talvez eu sirvo na igreja, talvez eu faço, eu oro, eu leio a Bíblia, talvez eu prego a palavra, eu evangelizo, mas Deus não fala comigo. Talvez a realidade do povo diante do silêncio de Deus, aquele silêncio que marcava a vida daquele povo, talvez seja a nossa realidade. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mais do que o silêncio, eu quero falar sobre o momento da história em que Deus rompe todo silêncio. Eu quero falar do momento em que na história Deus ele rompe esse silêncio horrível em que o povo vivia. Mas eu também quero falar de dois personagens que eles também viveram esse rompimento. Eu quero falar também de Maria e José. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Meu primeiro ponto é o romper do silêncio na história. Irmãos, olha a parte A do versículo 26, diz assim, olha, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 1, nós vamos ver que Deus já havia rompido com o silêncio através do mesmo anjo, dando uma notícia para Zacarias. Deus ali dá a notícia de que sua esposa ficaria grávida.
e dela viria João Batista. Mas a outra passagem que nós lemos aqui agora é o mesmo anjo anunciando também a Maria. O rompimento do silêncio. Depois de 400 anos, Deus rompe o silêncio, trazendo o cumprimento da promessa que em poucos dias ou meses nasceria de fato o Messias. Irmãos, isso aqui é importante para a gente entender. É importante que mesmo diante dessa cidade pequena, minúscula, Deus ele estava preparando o caminho para o nascimento do Messias. Deus ele preparava uma mulher simples para que o Messias viesse a vir. Deus ele vai, de fato, ele através do anjo, dá o anúncio a Zacarias, mas Deus ele usa pequenos, pessoas simples, regiões simples, para que dessas regiões pudesse vir um rei que seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse tempo aqui, irmãos, é marcado justamente por isso. Aqui marca o fim de todo o silêncio de Deus, quando o anjo do Senhor vai a Zacarias, mas também quando o anjo vai a Maria. Isso me faz recordar do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, ele vai dizer o seguinte, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Meu irmão, a nossa grande questão aqui é que Deus ele pode estar em silêncio, ou Deus por 400 anos ele poderia estar em silêncio, mas não quer dizer que o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que ele não está trabalhando. E é interessante a gente saber disso porque quando a gente fala que, ou quando o apóstolo Paulo fala que na plenitude dos tempos Jesus nasceu, ou Deus enviou o seu Filho, é importante a gente lembrar de algumas coisas aqui. Vamos lá. Durante todos esses 400 anos, não quer dizer que Deus ficou sem trabalhar, não quer dizer que Deus não agiu na história. Na verdade, a Bíblia fala que Deus é quem ergue reis e abate reis. A Bíblia fala, irmãos, que toda a história está no controle e está nas mãos de Deus, que nada sai do controle de Deus. Se nós vamos agora recordar, nós vamos recordar que um pouco antes desses 400 anos, Deus levanta um império, que era o Império Persa, de Ciro, para libertar o povo, para tirar o povo do cativeiro, ali através de Esdras, depois Neemias. Nós vamos ver que Deus já começa a trabalhar na história. Depois disso nós vamos ver que Deus ele ergue o império, que era o Império Grego. E é interessante, irmãos, porque o Império Grego, através de Alexandre o Grande, ele é marcado por algo muito interessante. Ele é marcado pela unificação da língua. Através do Império de Alexandre o Grande, existia uma língua universal que era falada, que era o grego. É mais ou menos como o inglês hoje. É interessante que Deus ele foi trabalhando na história, através de Ciro, através de Alexandre o Grande, do Império Grego. E é interessante porque quando Alexandre o Grande morre, o império dele é dividido. E esse império dividido foi basicamente dividido entre duas partes. E existia uma parte que era, entre aspas, boa, porém existia uma parte que era ruim. E essa parte que era ruim, ela começou a oprimir os judeus. E se a gente conhece a história, e eu queria muito poder entrar nisso, mas não vou conseguir, nós vamos ver que existiu durante esse tempo algo chamado como revolta dos Macabeus, que eram judeus que cansaram de ser subjugados e começaram agora a lutar em favor da liberdade dos judeus. E com isso eles conquistaram a vitória, e nesse ponto aqui é quando começou a surgir, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os zelotes. Mas o tempo passa, aquilo que era um zelo bom, santo, pela lei, ele é distorcido. E aí vira o que nós conhecemos hoje como fariseus, pessoas hipócritas. Mas a história não termina aí, irmãos. Diante disso, o império começa a crescer. Depois da revolta dos Macabeus, o império, aproveitando essa fragilidade do antigo império de Alexandre o Grande, o império começa a crescer, que é justamente o Império Romano. E aqui é interessante, aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes, porque Roma, eles começam a preparar estradas. Por incrível que pareça para nós hoje, naquela época, era uma tecnologia avançada. Porque as regiões ou
as nações, elas não eram interligadas como a nossa. Para você ir para uma outra nação, para um outro reinado, por exemplo, você não teria um acesso fácil, porque você não tinha estradas como nós conhecemos hoje. E aí vem Roma, através das suas tecnologias de arquitetura, engenharia, eles começam agora a fazer estradas. Com isso, irmãos, interligando, conectando o império, conectando, interligando o comércio. E é interessante porque tempos depois, ou tempos mais tarde, seriam por essas estradas que, por exemplo, o apóstolo Paulo ia viajar pregando o evangelho. Deus, ele age na história. Mas não só isso. A língua naquele momento, através do Império Romano, começa a se espalhar. E de fato é quando começa a língua a ser conhecida mundialmente. E é tão interessante que hoje nós temos o Novo Testamento aqui, traduzido para nós, mas primeiro ele foi traduzido no grego. Irmãos, Deus, ele age na história, mas não só isso. Aquela época, Roma, ela colocou uma estabilidade relativa. Ou seja, se facilitou as viagens missionárias. Deus, ele foi preparando o caminho, irmãos. Deus em silêncio, mas não quer dizer que Deus deixou de trabalhar. E eu quero falar algo para você nessa noite. Talvez você tenha orado, você tenha pedido ao Senhor algo, e talvez Deus não tenha respondido. Mas a resposta para você é, embora Deus não esteja falando com você, Ele não deixa de trabalhar. Deus, ao longo da história, preparou todo o caminho para que na plenitude dos tempos, onde existia uma só língua, onde existia fácil acesso através das estradas, onde existia uma estabilidade de governos, de impérios, Deus, ele usou esse tempo, que é o tempo que o apóstolo Paulo fala, que na plenitude dos tempos, o nascido de mulher, nascido sobre a lei, ou seja, o Rei Jesus nasceu. Deus pode estar em silêncio, mas Deus continua fazendo. Talvez você esteja passando por um momento de deserto, assim como o nosso pastor Suário pregou na sexta passada. Inclusive Deus falou muito comigo, meu irmão. Glória a Deus por aquela palavra, viu? Talvez você esteja passando por um momento de deserto, um momento seco, onde você não ouve a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que não importa se Deus não está falando com você. O que importa é que nós temos um Deus que trabalha, irmãos. E Ele trabalha ao seu favor. Deus, Ele faz. E a história nos mostra isso. Mas não só isso, segundo ponto. O romper do silêncio para Maria. Olha que interessante. Agora eu quero mudar um pouco o foco desse cenário mundial agora para a gente falar de um coração de uma jovem. O verso 28 diz o seguinte, a parte A do versículo, olha, salve agraciada. É interessante quando o anjo ele fala isso para Maria, o verso 29 nos diz algo muito interessante sobre o silêncio de Maria. Olha só o que o verso 29 diz. O anjo fala, salve agraciada, o Senhor está com você. E no verso 29 diz assim, ela, porém, ou seja, Maria, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Irmãos, algo interessante aqui. Diante de um anjo enviado por Deus, e Maria, como também conhecedora da lei e da história, ela ia saber que fazia tempo que Deus não falava com ninguém. Diante dela um anjo do Senhor, enviado do Senhor, dá uma notícia para ela, chama ela de agraciada. Ela não se espanta, ela não sai correndo assustada. Não, Maria ela para. Maria ela olha para dentro de si. Diante da palavra de Deus, através do anjo, Maria ela para. Maria, irmãos, ela entra em um processo ou um momento interessante, que era um momento de um diálogo interno. Maria entra em um silêncio existencial, tentando entender qual é aquela palavra. Maria não sai correndo, Maria não sai divulgando, Maria ela para. Maria ela começa
a pensar no que o anjo havia falado para ela. Essa palavra aqui, irmãos, essa palavra perturbou-se, essas palavras perturbou-se e pôs a pensar. O significado dela no grego, o Nubão está aqui, ele gosta, você pode anotar aí, viu, Nubão? Depois pesquisar, que você gosta, né? De línguas originais. Aqui quer dizer que ela estava ponderando. Aqui quer dizer que Maria estava olhando para dentro e estava ponderando aquelas palavras. Ela estava pensando de uma forma profunda no que significava aquelas palavras. Maria, ela olhou para si, ela em silêncio, ela tentou de uma forma profunda entender qual era aquele chamado. Irmãos, e o silêncio de Maria também nos ensina algo. O silêncio de Maria nos ensina que Deus, ele pode estar em silêncio, amém? Mas vai chegar um momento que Deus, ele vai falar com você. Mas diante desse momento, muitas coisas podem atrapalhar. Muitas vozes podem atrapalhar. Muitas distrações podem atrapalhar. E aí, o nosso chamado diante disso é parar, refletir e analisar a mensagem do Senhor. Ou seja, diante disso, o nosso chamado, irmãos, e o nosso dever é refletir na palavra do Senhor, é silenciar as vozes. O que eu quero dizer com isso é que hoje nós somos marcados por essa época, uma época de muito barulho. Por exemplo, se nós formos, e aqui eu não estou demonizando ou falando que isso é ruim de totalmente, mas se nós formos no Instagram, por exemplo, ou nós formos no YouTube, por exemplo, nós vamos ver muitas mensagens. Nós vamos ver várias mensagens de todos os temas possíveis. E é natural que a gente comece a buscar uma resposta do Senhor e comece a dar play em vários vídeos, em vários temas. E muitas vezes, irmãos, isso para nós é só um barulho. Muitas vezes a gente quer só distrair, passar o tempo com essas mensagens. O que eu estou dizendo para você é que nós temos que gastar tempo em uma reflexão da palavra de Deus. Deus, ele quer falar com você e muitas vezes Deus quer romper o silêncio, falando com você através de uma leitura simples da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós, com esses tantos de distrações hoje, como redes sociais, como telefone, nos impede muitas vezes de ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala conosco, ou quando Deus fala com você, muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Ele fala, porque não prestamos atenção, porque não meditamos, não entramos em uma reflexão, irmãos. E a resposta de Maria está no verso 38, que ela diz assim, olha, aqui está a serva do Senhor. Depois do silêncio de Maria, diante da voz de Deus, ela se coloca disponível nas mãos do Senhor. Irmãos, Deus vai falar com você. Mas o que Deus quer de nós é que a gente silencie muitas vozes que tentam confundir e que tentam se misturar com a voz do Senhor. Amém? Irmãos, meu terceiro ponto, como disse, seria muito rápido, uma breve reflexão. Meu terceiro ponto é o romper do silêncio para José. Direção na confusão. E agora eu quero que você abra comigo em Mateus, um pouco antes, Mateus capítulo 1 também, dos versos 19 ao verso 23, amém? Vamos ler juntos também, abra no seu celular, na sua Bíblia física. Glória a Deus. Verso 19 diz assim, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumpra o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado por nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Irmão, se para Maria o silêncio ele foi quebrado por uma surpresa gloriosa, agora aqui diante de nós, na vida de José, esse silêncio ele foi quebrado, irmãos, por um pesadelo moral e pessoal. Porque aqui nós vemos um dilema. Diante de nós temos um dilema. Qual é o dilema? O verso 19 diz: José, diante dele, tem sua esposa grávida. E a Bíblia é bem enfática, que nós vemos lá em Lucas, que Maria, ela questionou porque ela nunca tinha tido relações com ninguém, ou seja, com o seu noivo, que era José. E é interessante isso, irmãos, porque agora José, ele descobre que Maria estava grávida. Então diante dele existia um dilema. E o dilema era denunciar Maria, porque pela lei, ele poderia, como esposa dela, pela lei, denunciá-la, e nisso ela seria morta, ou diante dele também teria o que ele pensou em fazer, que ela era deixá-la. Irmãos, aqui José, na verdade, ele estava tentando resolver tudo do seu jeito, do jeito humano. Que ele diz o seguinte, olha: e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E aí a Bíblia fala que no verso 20, José ele reflete, ele começa uma reflexão sobre aquilo que ele mesmo tinha acabado de fazer e sobre tudo aquilo que tinha ocorrido. E essa palavra aqui, irmãos, ela sugere uma reflexão angustiante, uma reflexão profunda. E é tão verdade isso que nos versículos posteriores vai dizer que José dormiu. Irmãos, porque diante de Moisés, ou diante de José, e a Bíblia fala, nós lemos aqui que ele era um homem justo. Na verdade, para mim, pessoalmente falando, José é um dos meus personagens favoritos bíblicos. Se não for o primeiro, é o segundo. Eu gosto muito de Jacó, porque são homens como nós, são falhos como eu e você. Talvez para nós o rei Davi é muito distante, como um rei, mas José é um homem simples, mas a Bíblia fala que ele era um justo. A Bíblia fala que ele era alguém que cumpria a lei e que era alguém misericordioso. O significado de justo aí é esse, aquele que cumpre a lei e é misericordioso. Diante de nós existe um homem simples. Diante de nós existe um homem como eu e você, comum, como eu e você, mas um homem justo. E é esse homem justo, irmãos, que Deus chega para ele, rompe o silêncio do dilema ou da dúvida que ele tinha de denunciar Maria ou de abandoná-la. E talvez para ele, essa decisão de abandonar ela, de deixar ela, seria a mais plausível. É como se ele estivesse colocando a culpa nele, não nela. Porque se ele denuncia ela, ela seria morta. Mas se ele apenas abandona, a culpa seria dele. É ele que depois teria que resolver. Ele tenta tomar o caminho humano de resolver as coisas. Irmãos, diante do silêncio muitas vezes de Deus, ou diante dos desertos da vida, ou das provas da vida, a gente tenta muitas vezes resolver essas coisas com as nossas mãos, com a nossa força humana. Muitas vezes a gente quer usar o jeito humano de ser. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas como nós pensamos que tem que ser resolvidas. Ah, Deus não fala comigo. Ah, Deus está calado. Ah, a prova é difícil, o tempo é difícil, o deserto é grande. Eu vou resolver como eu posso resolver. E José fez isso. Ele agiu como ele poderia agir, fugindo. Porque muitas vezes diante do silêncio de Deus, a nossa reação é fugir. A nossa reação é se esconder, irmãos.
A nossa reação é sair correndo, porque a gente não quer assumir a responsabilidade de esperar, de continuar diante do Senhor, aos pés da cruz, orando, clamando ao Senhor, porque uma hora Ele vai responder, mas parece difícil. E aí a gente, diante da nossa humanidade, a nossa reação é correr. José, ele fez isso. Mas a Bíblia fala, irmãos, que enquanto ele refletia, no verso 20, uma reflexão profunda, angustiante, no meio desse silêncio doloroso, José dorme. Talvez exausto, José dorme. E quando José dorme, irmãos, Deus ele rompe esse silêncio de José através do sonho. E através desse romper, Deus ele fala com José. Ele não só fala com José, mas ele como ele, diante de José, mostra para José quem seria aquele filho que viria de Maria. E o verso 23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dá à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Irmãos, diante do silêncio, ou diante das provas, do deserto, espere o tempo de Deus, espere a resposta de Deus, porque diante desses tempos difíceis, Deus ele tem uma resposta para você, Deus ele vai ter uma resposta para você, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Tão somente espera no Senhor, tão somente espera nele. O tempo é de espera, o tempo é de calmar o coração, o tempo é de se aquietar diante do silêncio de Deus, porque a certeza que Deus ele vai romper esse silêncio, irmão. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são suas lutas diárias, eu não sei quais são os seus medos, que muitas vezes tem te feito refletir de uma forma profunda e não ver saída. Mas o que eu quero dizer para você é que assim como aconteceu na vida de José, Deus ele rompe o seu silêncio na sua vida também. Creia no Senhor, irmãos. Diante desse tempo, é o tempo de nós mergulharmos na palavra de Deus, é o tempo de nós mergulharmos em oração, é o tempo de nós, de fato, buscarmos uma intimidade com Deus, porque Deus ele vem, ele rompe o silêncio e ele deixa uma promessa. Ele deixa a promessa do Emanuel, irmãos. Sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que essa promessa que Deus fez para José não era só para ele, é para mim e para você. Sabe qual que é a boa notícia? No dia 25 de dezembro nós comemoramos justamente o nascimento dessa promessa do Deus Emanuel, o Deus que é conosco. Jesus é com você, meu irmão. Jesus é com você. Espere o tempo dele. Se está difícil, espere. Espere o tempo do Senhor, porque o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele está com você, irmãos. Meus irmãos, e como conclusão, o Natal é o momento em que a palavra, o verbo, ela deixou de ser apenas uma promessa. Em João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, o Natal nos recorda sobre isso. Que o verbo, que a palavra, que a promessa, ela se torna uma pessoa, ela se torna Jesus. Mas para fechar, eu não queria, ou melhor, eu quero falar de um último silêncio, um silêncio mais profundo do que todos esses. Houve um outro momento na história, irmãos, de um silêncio terrível. Houve um momento na história do silêncio da cruz. Houve um momento na história que Jesus ele gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Houve um momento
na história, irmãos, que Jesus se viu abandonado, que o próprio Jesus se viu diante do silêncio do Pai. E é esse mesmo Jesus cujo nós comemoramos o seu nascimento. Esse mesmo Jesus, irmãos, ele experimentou o verdadeiro silêncio do abandono. E a boa notícia é que ele suportou isso tudo, que ele morreu, mas que ele ressuscitou justamente para que você e eu passemos por silêncios temporários, porque o silêncio eterno foi quebrado na cruz através de Jesus Cristo. Agora você e eu temos o Deus conosco, mas não só isso. Nós temos o Deus em nós. O Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo faz morada de você. Agora não é mais só Deus que está do nosso lado, agora é o Deus que está em nós. Jesus, ele conquistou essa vitória por mim e por você, irmãos. E mesmo que esse Natal para você talvez seja um Natal silencioso, o meu desejo é que você creia que o Deus conosco, que o Deus Emanuel, ele está ao nosso lado, ele está ao seu lado. Mas não só isso, que ele está em você. Amém? Fica de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos. Não sei como está a sua vida. Talvez esteja boa, talvez esteja bem. Talvez você não esteja passando por nenhum deserto. Glória a Deus. Talvez Deus esteja falando com você. Glória a Deus. Mas talvez você, assim como eu, esteja passando por um momento difícil. Talvez um momento de dor, ou de algo que aconteceu e que você não entende o do porquê ou qual o propósito. Eu quero te convidar a refletir, irmãos, nessa palavra, nessa noite. Eu quero te convidar nesse momento a refletir nessas verdades gloriosas que nós ouvimos aqui, do Deus que rompe silêncios. E o Natal está aqui para nos testificar isso. O Natal, ele está aqui para nos testificar que Deus, ele, embora possa ter períodos de silêncio, mas é o Deus que comunica. A palavra do Senhor está aqui para nós. De Gênesis a Apocalipse, nós temos disponível toda a revelação escrita de Deus, toda a palavra escrita de Deus, nós temos diante de nós. Eu queria te convidar a refletir nesse momento, irmãos. E principalmente você que esteja passando por um momento difícil da sua vida, seja ministerial, ou seja particular, seja profissional, não importa qual é. Eu quero te convidar nesse momento a colocar o seu coração no Senhor, a colocar o seu coração em Jesus, aquele que suportou o silêncio da cruz, aquele que nasceu, aquele que foi a promessa contestada de Deus, aquele que veio, aquele que se encarnou, aquele que habitou entre nós, aquele que deu sua vida, que sofreu por mim e por você, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e aquele que vai voltar. Eu quero que você nesse momento ponha seu coração nessa verdade, e na verdade gloriosa de que mesmo diante da ida desse Jesus, ele disse que deixaria o Consolador, que agora o Consolador é Deus em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Você não está só, o Senhor está com você. E muito embora você tenha talvez orado, muito embora você tenha buscado, as coisas não tenham mudado, a situação, aquela situação específica não muda, não quer dizer que Deus não está trabalhando, irmãos. Não quer dizer que Deus não está fazendo. Não quer dizer que Deus fechou os olhos para você. Só porque Deus não está falando com você, não quer dizer que Ele esteja com os olhos fechados para você. Não, Deus te olha, Deus te nota. Deus é com você, Deus é em você. Ele tem trabalhado ao seu favor. Creia nisso, creia na palavra dEle. Ele é Deus em nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mas é Deus em nós. Põe seu coração nesse momento em oração, em clamor ao Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia, glórias a Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti nesse momento, ó Deus. Eu oro a Ti, Senhor, e peço a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor a graça de Ti sobre os meus irmãos, ó Pai, nessa noite, ó Deus. Eu não sei o que eles têm passado, Pai, não sei quais são os desafios que eles têm diante deles. Eu não sei se eles estão em desertos, ó Pai. E muitas vezes diante desse tempo tão difícil, Pai, nós não escutamos a Tua voz. Nós nos sentimos só, abandonados. Parece que esse tempo difícil não passa, Senhor. Não temos respostas, ó Pai. Não vemos uma saída, uma direção, Pai. Parece que estamos só, Senhor. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos lembrou, Pai. Hoje o Senhor nos lembrou, Pai, que embora o Senhor não esteja falando, o Senhor é Deus conosco. Mas hoje o Senhor nos lembrou que embora o Senhor não esteja falando, Pai, o Senhor é Deus em nós. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. E não importa, Senhor, se Tu não tens falado conosco. O que importa é que nós vamos crer, Pai. O que importa é que nós vamos crer, Senhor. O que importa, meu Pai, é que nós vamos continuar nos Teus caminhos. O que importa é que nós vamos perseverar em oração, em clamor, Pai. Por isso eu oro a Ti, Senhor. Por isso eu clamo a Ti nessa noite, Senhor. Venha sobre os meus irmãos, ó Pai. Venha sobre os Teus filhos, ó Pai. Alivia os corações aflitos. Livre as mentes, ó Pai, perturbadas pelo medo, pela dúvida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E mesmo, Pai, que passemos pelo deserto, Pai, que nós possamos crer, Senhor, que Tu cuidas de nós, ó Pai. Que Tu estás conosco, ó Pai. Irmãos, começa agora a cantar essa canção, amém? Começa a cantar essa canção, amém? Com o seu coração, se posicione agora diante do Senhor e fale: Senhor, mesmo não Te ouvindo, Pai, mesmo nesse deserto, mesmo nessa dificuldade, eu vou continuar crendo em Ti, eu vou continuar aqui aos Teus pés, até o Senhor me responder, Pai, até o Senhor me direcionar. Eu não vou sair da Sua presença, eu não vou sair dos Seus caminhos, porque o caminho do Senhor é melhor para mim. Declare ao Senhor, irmão, declare ao Senhor, cante ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Senhor, nós cremos, ó Pai. Nós cremos, ó Pai. Senhor, nós cremos, ó Deus, que embora o deserto possa ser difícil, ó Deus, embora o deserto, Pai, possa ser doloroso, Pai, nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que é o Senhor que tem nos sustentado, ó Pai, apesar de muitas vezes do silêncio. Nós cremos, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que nós possamos Te adorar, Senhor. Que nós possamos Te adorar, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor Jesus.
Deus, aleluia. Irmãos, que a sua resposta, talvez diante do silêncio, ou diante do deserto, seja a resposta de Maria. A resposta dela foi essa, e que essa possa ser a sua. Aqui está a tua serva, cumpra em mim a tua palavra. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, em o nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.